Vamos abrir a Santa Escritura, lá no finalzinho, no livro de 2 Pedro. Segunda Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos falar através da pessoa do Espírito Santo sobre promessa. Quem tem promessa aqui de Deus? Amém. Quem tem promessa que ainda não se cumpriu? Cuidado com você. Você que tem promessa de Deus que não se cumpriu. Você sabe qual é a promessa que ainda não se cumpriu? Vocês têm consciência dela? Quem tem consciência da promessa que ainda não se cumpriu? Não, quem tem a promessa de Deus que ainda não se cumpriu ainda. Quem está perseverando para que essa promessa se materialize? Amém? Então preste atenção nessa palavra de hoje. Por que muitas das vezes você pensa, por que Deus não me respondeu? Por que Deus não cumpriu essa promessa que Ele tanto está falando ao meu espírito? E aqui é um lugar que o nosso Deus escolheu para que eu e você experimente de uma forma abundante o sobrenatural dele. Quem crê dessa forma? Amém. Mas muitas das vezes o sobrenatural de Deus não é da forma que você acha que vai acontecer. Muitas das vezes você fica esperando Jesus, sabe, ter um barquinho vindo ao seu socorro. E ele tem vindo ao seu socorro de uma forma diferente, andando sobre as águas, surpreendendo. Quem está entendendo? Amém. E é isso que Deus quer falar, sobre promessa que ainda não se cumpriu na sua vida, nem na minha vida, mas que Ele prometeu. Amém? Então fica bastante atento, porque de repente, através dessa palavra, a tua promessa vai se cumprir hoje. Amém. Versículo 9 do capítulo 3 de 2 Pedro. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem não achou, olha para o pastor, por favor. Diz assim a Santa Escritura, o Espírito Santo falando para mim e para você essa noite. É importante você estar aqui essa noite, porque essa palavra é para você. Deus escolheu você para revelar um segredo, uma intimidade contigo essa noite. Amém? Amém. Não retarda o Senhor, nosso Deus, a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Vamos parar aqui. Deus, Ele está falando para você e para mim que tem promessa. Ele não demora. A promessa se cumpre no exato momento do plano de Deus. Amém. Então, quando você escuta uma promessa, você pode ter a certeza e a convicção que a promessa vai se cumprir no tempo oportuno de Deus. E quando você escuta uma promessa, você tem que estar todo o tempo através da sua atitude, presta atenção, todo o tempo através da sua atitude, levando ao conhecimento a Deus que você crê nela. Através de quê?
das nossas atitudes. É através daquilo que você tem como fé e que você ouviu aquela promessa e que você tem um desejo dela cumprida na tua vida, você vai colocar em prática, sabe, o interesse dessa promessa através das suas atitudes para com Deus. Por isso que muitos não conseguem vivenciar a promessa no tempo que será oportuno, que Deus será uma oportunidade de Deus na sua vida, porque você muitas vezes não está preparado para receber essa promessa. Você está, sabe, ainda sendo adestrado, porque você está levando esse compromisso de aguardar de uma forma relaxadamente. E é sério, quando você tem uma promessa de Deus, ele fica, sabe, na expectativa de entregar essa promessa. Porque é prazeroso para Deus entregar aquela promessa. É prazeroso para Deus abençoar os seus filhos. É mais prazeroso para Deus te entregar a promessa do que para você recebê-la. Quem está entendendo? Então o nosso Deus todo tempo Ele quer entregar. Ele quer entregar. E você tem que ficar na expectativa, procurando, sabe, obedecer a Deus para receber, sabe, de Deus aquilo que você tem como expectativa, obedecendo através do quê? Das suas atitudes. Mostrando a Deus através da tua motivação de receber a promessa. É muito forte. Quando você vê a palavra de Deus, você fica pesquisando quem deixou de receber a promessa e quem recebeu a promessa. E quando você olha, sabe, a vida de José, você tem uma referência de um homem de Deus, que é referência para um patriarca da fé, que sofreu por não crer na promessa que tinha na vida do seu filho. E muitas vezes eu e você sofremos de uma forma antecipada, porque não tem a confiança necessária para se alegrar, mesmo a promessa não acontecendo, mas sabendo o que vai acontecer. Muitas das vezes, sabe, pessoas ficam, sabe, de uma forma triste, de uma forma, sabe, sem esperança renovada, porque se renova através de uma palavra de encorajamento para continuar. Aí você vive uma vida, sabe, sem dar testemunho da alegria do Senhor, porque, poxa, mas não está acontecendo, estou passando uma prova. Deus está... Não, meu irmão. Deus está querendo ver, através da tua atitude, o teu interesse, a tua motivação de receber aquilo que Ele tem como promessa, mas de uma forma que você venha, sabe, se apegar a essa promessa, mas de uma forma que não muda o seu propósito de comunhão com Ele. E quando você vê a história de José, você vê que um homem de Deus, um homem, sabe, que tinha uma intimidade com Deus, sofreu por não ver a promessa de Deus cumprida em certos momentos da vida do filho, e ele desacreditou na promessa. E aí ele passou a sofrer, porque houve uma notícia negativa, houve uma notícia, sabe, totalmente diferente daquilo que ele tinha como uma promessa de Deus na vida do seu filho. Vamos lá, em nome de Jesus, para você entender. Lá em Gênesis, em nome de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 37. Olha só, preste atenção muito grande nisso. Quem confia, confia. Quem está na expectativa da promessa, se alegra. Se alegra. Quando você tem um propósito de saber que quem prometeu foi Deus, Ele me testificou através daquele culto, Ele falou comigo, Ele falou com meu espírito. Eu estava esperando uma resposta dele, numa situação diversa, se ia mudar, se não ia mudar, se eu podia ter esperança sobre aquela causa, e Ele me deu essa esperança através da promessa. Meu irmão, vai testemunhando. Eu já vivo essa bênção. Vai te testemunhar através da tua fé, através do teu testemunho, através do teu propósito de atitude. Não, eu já vi um culto hoje porque eu já estou sentindo, sabe? A pequena nuvem já apareceu para mim através da palavra de hoje, e eu já estou, sabe, glorificando a Deus, porque essa promessa já existe na minha vida, eu já estou vivenciando ela, mesmo sem existir. Isso é questão de fé, isso agrada a Deus. Você confessando algo que já se cumpre na tua vida, mesmo sem cumprir, isso motiva a Deus a te abençoar, porque você está fazendo algo que é sobrenatural. E para você alcançar o sobrenatural, você tem que tomar atitude sobrenatural.
sobrenatural. Ninguém resolve o sobrenatural sem o sobrenatural. Não existe isso. Capítulo 37, versículo 9. Olha só, um homem que tinha uma promessa, e esse homem era filho de Jacó, patriarca da fé. E Jacó, um homem experimentado, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que já sabia o sobrenatural de Deus de uma forma real. Olha o que aconteceu, um homem que tinha uma comunhão com Deus tremenda. Olha o que aconteceu. Teve ainda outro sonho, versículo 9. E o referiu aos seus irmãos. A Escritura está falando sobre José, filho de Jacó. José era filho da velhice de Jacó. Diz a Santa Escritura que Jacó, ele amava José mais do que os outros filhos. Ele foi o primeiro filho da velhice de Jacó. Depois dele veio Benjamim. Mas o primeiro filho da velhice foi José. Ele amava José de uma forma, sabe, diferenciada dos outros filhos. Era o filho da velhice. E a palavra de Deus diz que José tinha um carinho tão especial que os outros irmãos tinham ciúme de José. Então, olha só que coisa. Então, José teve um sonho. E ele, sabe, ele referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. A revelação do sonho era que o pai e a mãe e todos os irmãos, total de 12, ele sendo o 12º, ele sendo o 11º, que todos os irmãos dele iam se curvar diante dele, tanto os irmãos como o pai e a mãe, Jacó, né? Então eles não entenderam nada do sonho, porque quem era José, né? Ele não tinha nem direito à primogenitura, porque ele era o 11º filho, ele não tinha direito. Então ele estava falando para a família dele reunida: olha aí, eu tive um sonho que o sol, a lua, todos iriam inclinar-se perante a ele aqui nessa terra. Versículo 11: seus irmãos lhe tinham ciúme. Então aquilo provocou mais ciúme dos irmãos. E Jacó ouviu isso. E Jacó sabia que aquilo tinha vindo de Deus na vida de José. Então a promessa chegou. José assumiu a promessa. E Jacó, ele questionou: mas olha, você está achando que esse sonho, essa revelação vai se cumprir? Que eu e seus irmãos e a sua mãe vão se curvar diante de ti? José não falou nada. Vamos mais adiante, em nome de Jesus Cristo. Versículo 31. Num certo momento, olha só como é que é forte isso, hein? Olha como é que é forte. Você ouviu uma promessa, ouvir que tem promessa na vida de um irmão, sabe? E você muitas das vezes acreditar, porque tem promessa para essa igreja aqui, meu irmão. Amém. Tem promessa para essa igreja aqui. Quem é a igreja? É a parede? É o teclado? É cada um de nós, meu irmão. Amém. Deus tem promessas e promessas grandiosas para esse lugar aqui. Amém. O melhor de Deus está se manifestando nesse lugar. Amém. Você vai ter a certeza absoluta, porque irmãos que estão tomando posse dessas promessas e estão vindo aqui nesse lugar na certeza que Deus está movendo os céus e a terra para alcançar esse povo daqui, para fazer desse povo aqui um povo de honra. Meu irmão, quem tem essa certeza vai ter essa vitória que Deus está preparando para esse lugar aqui. Quem pode dizer graças a Deus? Agora, se você vem aqui e fica disperso, se você vem aqui e não ousa crer, meu irmão, como vai acontecer na sua vida? Você vai ver até na vida do irmão, você vai até ver na vida da irmã, mas na sua vida você vai ficar sempre na promessa, meu irmão? Será que você foi escolhido por Deus para você ficar olhando todo mundo sendo abençoado e você não recebendo a tua bênção? Deus não é assim, não. Agora Deus quer que você participe da promessa com Ele. Quem está entendendo? O nosso Deus, todo o tempo eu tenho falado aqui, Ele dá o receituário. O nosso Deus prescreve: olha, é assim que você vai tomar posse da bênção, é assim que eu vou ver que o tempo oportuno chegou na tua vida, quando você colocar em prática aquilo que eu prescrevo. Quem está entendendo? Amém. Meu irmão, é muito simples. O nosso Deus é Deus simples. Ele tem estatuto, sabe? Ele tem propósito para que o milagre, que a promessa se cumpre. Muitas das vezes não é da maneira que você acha que vai se cumprir, não. Muitas das vezes só Deus te leva para situações que você fica apavorado.
Mas essas situações que Ele está te levando é para você chegar ao seu prêmio, é para você chegar à sua promessa. Amém, Jesus. Muitas das vezes não é um percurso que você quer chegar, sabe, quer caminhar, mas esse percurso é que vai te levar para aquilo que você tem como promessa. Amém. Glória a Deus. É muito forte, meu irmão. Amém. E aqui a gente está vendo, Deus está apertando daqui, e Deus está aqui. E, oh meu Deus, em nome de Jesus, é telhado que cai, é chuva que entra, é não sei aonde que destrói. Deus, eu estou acreditando que o tempo do novo está chegando. Amém. Eu estou nessa fé. Eu tenho orado por todo o tempo com Deus. Senhor, tempo oportuno. E eu vou para o Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando? Eu falo com Deus, é a promessa. Eu não desisto da minha promessa. Porque eu sei que o que Ele prometeu é fiel para cumprir. Amém. E eu não vou ficar entristecido com Deus, não. Eu vou falar com Deus todo o tempo. Eu vou todo o tempo trazer a minha promessa diante de Deus. Não é que eu vou ficar zangado com Ele, mas todo o tempo eu estou trazendo minha promessa, Senhor. É a tua promessa, Senhor. Vamos no versículo 31, então, em nome de Jesus. Então tomaram a túnica de José. Olha só. Mataram um bode e molharam o sangue. Essa túnica de José foi um presente especial de Jacó para José. José ganhou uma túnica especial, por quê? Porque o coração daquele pai amava aquele menino de uma tal forma que ele preparou uma túnica que chamava a atenção, de tão bonita. E os irmãos que não ganharam uma túnica de Jacó se ciumaram mais. Então vai vendo aí, os irmãos ciumentos foi usado pelo inimigo para atrapalhar, mas quando pensa que vai atrapalhar o homem que tem promessa, a mulher que tem promessa, o diabo está muito enganado. O diabo está muito enganado quando ele tenta atrapalhar, quando ele tenta prejudicar, ele está muito enganado. Você pode dizer amém? Amém. Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica para lá, de mangas compridas, fizeram levar seu pai e disseram: achamos isso, olha só, vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele, Jacó, reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Ele mesmo desenhou o cenário. A mentira veio e ele, como um homem cheio de intimidade com Deus, aceitou aquela mentira. Tem situações, meu irmão, que você recebe aí, que o inimigo preparou para te confundir. Um diagnóstico, uma situação contrária, sabe, um momento que você passa, o inimigo fala assim: você não vai casar, você não vai ser feliz, você não vai, sabe, vivenciar aquilo que Deus está falando contigo. E todo tempo vai trazer essas notícias. E muitas das vezes você aceita a notícia e ainda faz um cenário para ela. É o que aconteceu aqui. Jacó, ele recebeu aquela mentira, sabendo que Deus falou. Ele sabia que Deus falou que aquele menino, José, ele ia ser honrado. Ele ia ser honrado nessa terra. E ele, quando chegou essa notícia, ele veio e preparou o cenário. Um animal selvagem terá comido. Certamente José foi despedaçado. Olha só. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Ele recebeu aquilo e assumiu aquela notícia que não vinha de Deus. Ele teve uma notícia de Deus, ele teve uma palavra de Deus, ele não assumiu. Mas quando veio uma notícia do mal, ele assumiu a tal ponto que ele se deixou levar, sabe, para um chororô dia após dia. Isso eu quero dizer para a igreja o seguinte: quando você tem uma promessa de Deus e a convicção, vai ter notícias, vai ter situações ao contrário, que não vai, sabe, te levar a uma confirmação. Mas isso não quer dizer que Deus não vai cumprir a promessa. Glória a Deus. Isso não vai dizer que Deus vai mudar o plano dele na sua vida, na minha, por causa daquele cenário. Glória a Deus. Você não pode assumir o cenário. Você tem que assumir, sabe, aquilo que você ouviu de Deus. Deus falou o meu espírito. E Deus falou de uma forma, sabe, perfeita. Eu ouvi perfeitamente esse mistério. Ele falou para mim em segredo.
Glória a Deus. Meu irmão, Deus se agrada disso, meu irmão. Minha irmã, quando olha para você, você é feliz, apesar da adversidade. Por que você está feliz se está tudo dando ao contrário? Porque a promessa está pertinho. Amém, Jesus. Porque quando começa a dor, quando começa a situação, o parto está pertinho. Amém. É isso que você tem que falar com Deus. Senhor, eu sinto essa minha vitória, porque o cenário está ficando cada vez mais difícil. Isso é para quem não sabe, isso é uma normalidade. Mas é a minha fé que leva eu a ter uma normalidade no mundo natural. É a minha fé que faz eu me comportar de uma forma, sabe, diferente no mundo natural. E aqui, diz assim no final do versículo 35, chorando, ele chorando, olha o que ele falou: descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. E esse choro, meu irmão, minha irmã, durou 13 anos. 13 anos durou esse choro de Jacó. Por quê? Porque ele não confiou naquilo que ele ouviu como promessa para José. Ele sendo um homem patriarca da tribo de Deus, um homem que era, sabe, referência da tribo de Deus, não creu naquilo que ouviu através do seu filho, a promessa que tinha. Qual é a promessa que você escutou de Deus? Qual é a promessa que muitas das vezes você passa e chega e fala: olha, eu tive a certeza que Deus falou comigo sobre a minha empresa. A minha empresa vai prosperar, Deus falou comigo. E quando você vê, sabe, a tua empresa indo, sabe, de mal a pior, uma situação totalmente contrária, e você confessando: tá, sim, mas a promessa de Deus é maior do que tudo isso que está acontecendo. A promessa de Deus é muito maior do que tudo isso que está acontecendo. Você ficou maluca. Olha, você já não está no seu juízo normal. Eu não estou no meu juízo normal, no mundo natural, mas na dimensão espiritual, Deus está se agradando das minhas decisões aqui no mundo natural. Eu não estou deixando me impressionar pela situação, não. Eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. É diferente, são atitudes diferentes. Essa atitude prova a Deus. Essa atitude prova a Deus. Porque ele fala assim: prova-me nisso. Essa atitude prova a Deus. E quando ele vê, poxa, ela está preparada. Ela está preparada para viver o sobrenatural, porque ela confessa o sobrenatural. Ela está preparada para viver aquilo que eu tenho como promessa aqui na terra, porque ela já vive as promessas. É muito forte, meu filho. Vamos lá. Vamos para o versículo 21 do capítulo 39. Olha o cenário que começou a acontecer na vida de José. Aí já não é na vida de Jacó, na vida de José, aquele que retinha a promessa. 39, 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ali fazia tudo quando ele devia fazer. Ali fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha só que coisa totalmente reversa. José tinha uma promessa maravilhosa. Aí tu vê José no cárcere. Você vê José dentro de um cárcere, preso. E esse homem, mesmo com as situações adversas, diz a Santa Escritura que José, quando os irmãos dele pegaram ele, jogaram dentro de uma cisterna no deserto. Eu classifico essa cisterna no deserto como uma latrina no deserto. Imagina uma cisterna no deserto, abandonada. O que estava ali dentro daquela cisterna? Os irmãos jogaram ele ali. Jogaram ele ali. E naquele dia, que ele foi jogado nessa cisterna, nessa latrina do deserto, o que esse homem passou? O que esse homem imaginou da promessa? O que ele deve ter imaginado? O Senhor me deu uma promessa tão real,
que eu ia ver, sabe, a tua glória, eu ia ser uma pessoa que ia liderar, que ia governar, e onde eu estou? Ele não falou isso, meu irmão. Um cenário todo adverso da promessa. Muitas das vezes você tem uma promessa, vê um cenário tão difícil, vê uma notícia tão difícil, vê uma situação tão difícil, meu irmão, fica firme. Amém. Fica firme, meu irmão. Você não está entendendo, mas Deus está trabalhando, meu irmão. E o trabalho, o agir de Deus é diferente da nossa vida natural. É algo diferente, meu irmão. Situação está tão... Mas o que eu estou fazendo aqui dentro da cisterna, dentro da latrina? Mas não ficou só nisso, não. Os irmãos, poxa, não adianta matar José, vamos ter um lucro com ele, vamos vender, está aparecendo uns mercadores aí, ó. Vamos tirar ele da cisterna e vamos vender ele como escravo. Pegaram ele, todo sujo, todo fedorento, falou assim, ó, quer comprar? Examinaram, falou assim, ele está fedendo, mas poxa, eu quero. Deram lá uma oferta e eles venderam. E como o cidadão era vendido como escravo, amarravam ele e iam puxando ele. Naquele momento que ele estava sendo puxado, ele deve ter lembrado da promessa, Senhor. E aí, meu Deus? Não. Ele está firme. Imagina esse homem falando para aqueles que estavam escravos ali com ele. Né? E aí? O que aconteceu? Ah, estou tranquilo, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Eu vou governar. Eu vou ser cabeça. Ô, meu irmão, para com isso, meu irmão. Você vai ser o quê, meu irmão? Muitas das vezes as pessoas que você fala que tem uma promessa na sua vida, eles vêm com um parente, ó, meu Deus é meu Deus. Meu Deus falou que vai fazer na minha vida. E as pessoas falam, quem olhasse para José nesse cenário, sendo puxado por cordas, como escravo, hein? Quem ia falar de José? Que ele ia ser alguma coisa? Ninguém ia falar nada, ninguém podia falar nada, só ele sabia. Só ele sabia. Quem pode dizer amém? Amém. E quando tu vê a história de José, tu fica, esse tem fé, esse sabe obedecer a Deus, esse sabe esperar. Capítulo 42 aí de Gênesis. Ele passou por tudo aquilo. Ele passou pela cisterna, pela do deserto, ele passou, sabe, por situações tão adversas. Depois ele foi para casa de um comandante de Faraó, chamado Potifar. Entrou na casa dele, também tudo que ele colocava as mãos, dava certo. Já usou a esposa de Potifar para tentar tirar ele do propósito, não conseguiu, ele foi parar no cárcere. E ele foi parar no cárcere, diz a palavra de Deus que Deus operava lá no cárcere na vida dele, ele era próximo dentro de uma situação de adversa. Meu irmão, isso tudo tu vai vendo, quem tem promessa. Glória a Deus. Quem tem promessa. Para onde tu for, mesmo a adversidade totalmente na tua vida, você prospera. Amém. Você Glória tem a Deus. ausência de necessidade. Meu Deus, mas o negócio está feio. Mas eu não estou sentindo aquilo conforme, sabe? Por quê? Aquela situação era para mim estar me oprimindo mais, não estou sentindo opressão, estou sentindo-me forte, estou sentindo realizado, não sei o que é isso. É a promessa. Amém. É o estado que você está e a promessa ali, ó, se movimentando a teu favor. Isso é para quem crê, meu irmão. José no cárcere, sendo próspero. E ali a promessa se materializando. Chegou o momento, 42. Gênesis 42. Olha o sonho. Olha a promessa. 42, versículo 6. Não adianta os adversários tentarem atrapalhar minha vida e a tua, a promessa vai se cumprir. Amém. Não adianta ver o cenário e falar assim, mas poxa, que promessa é essa, meu Deus? Que tudo fala ao contrário, tudo pode falar ao contrário, mas eu falo que a promessa vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. E pode dizer graças a Deus. Graças a Deus. 42, versículo 6. José era governador. Olha que bênção. Olha que bênção. José era governador daquela terra. A palavra se cumpriu. A promessa se cumpriu. Depois você vai ver
sabe, como Deus agiu para que essa promessa se cumprisse. Você, quando, sabe, meditar, procura meditar nesses dias na vida de José. Isso aí é até um dever de casa, para você ver como Deus produziu a promessa. Ele moveu os céus e a terra para produzir, sabe, a promessa que era de José. Ele fez algo totalmente, sabe, fora do normal para que a promessa se cumprisse. Teve momentos que, sabe, o mundo passou por situações diferenciadas, porque tinha uma promessa para se cumprir e Deus fez o mundo, sabe, girar para cá, o natural foi substituído pelo sobrenatural e as coisas começaram a acontecer de uma tal forma para que o cenário da vitória fosse preparado. Quem pode dizer amém? Amém. Deus fez tanta coisa para preparar esse cenário, meu irmão. Esse cenário que aqui se fez cumprir no versículo 6 do capítulo 42. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos, olha a promessa aí, meu querido e minha querida. Os irmãos de José vieram e fizeram o quê? Perante a quem? Ele não tinha essa promessa? Glória a Deus. Ele não tinha essa promessa? Amém. Tinha ou não tinha? Tinha. E a promessa se cumpriu? Amém. E você vê o percurso para chegar a essas promessas, que percurso foi? Glória a Deus. E ele nunca desistiu da obediência, nunca murmurou, nunca deixou de crer na promessa, nunca deixou de desistir da promessa. Meu irmão, é perseverando, é lutando, é dando continuidade naquilo que você tem como expectativa de promessa. Meu irmão, é isso que Deus fala todo o tempo nesse lugar. O Deus falando aqui, olha, eu tenho a promessa e eu não demoro com a promessa. Amém? Vamos voltar lá em nome de Jesus Cristo. 2 Pedro. Olha só, não, fica olhando para mim, por favor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça. Ele não quer que você fique perecendo. E ele não demora. A expectativa dele é que você surpreende ele com a sua expectativa. Agora, ele tem expectativa de cumprir a promessa na sua vida. E você tem expectativa dessa promessa ser cumprida? Ou você não leva a sério essa promessa, ou você não se posiciona, sabe, em favor dessa promessa através das suas atitudes de fé. Meu irmão, nosso Deus é um Deus simples. Simples. Ele ensina o povo através do conhecimento, ele ensina o povo através da sua escritura. Ele tem, sabe, estatutos para serem cumpridos, ele tem, sabe, mandamentos para serem cumpridos. Ele tem estratégia para que se cumpra a promessa. E a gente não pode mudar, sabe, o favor de Deus. Nós não podemos jamais mudar aquilo que Deus já tem como, sabe, uma direção. Nós não vamos mudar não, meu irmão. Ele não vai se impressionar com o teu choro. Ele não vai se impressionar, sabe, com o teu, sabe, não. Deus não vai se impressionar com isso não. Deus não vai se impressionar para dizer, Deus, eu tenho essa promessa e não se cumpre. Deus não vai ficar, sabe, ele emocionado não, porque ele é espírito. Diz a palavra de Deus que Deus é espírito, não é alma. Amém. Então se você pensar, eu vou lançar um choro para ver se o seu Deus se emociona. Não, ele é espírito. Meu irmão, vamos lá. Ezequiel, para tu ver mais Deus falando sobre promessa. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 12. Versículo 28. Se você não achou, olha aqui para o pastor. Presta atenção. Olha o profeta, através do Espírito Santo, falando comigo e contigo essa noite. Versículo 28 do capítulo 12. Portanto, Deus falando para mim e para você, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Deus preparou esse versículo para mim e para você. E ele está falando assim, ó, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor, seu Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. Amém. Quem pode dizer graças a Deus? Quem está entendendo? Quem está levando a sério o que
Deus está falando, diga amém. Amém. Quem vem aqui perder tempo, diga misericórdia. Portanto, diz assim, diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus, a palavra que Ele falou para mim e para você vai se cumprir. Muitas das vezes você geme, muitas das vezes dói, muitas das vezes você, oh meu Deus, mas você fica firme. Eu tenho a promessa, e quem tem a promessa não morre sem ter ela. Você vivencia ela. Amém, Jesus. Amém? Amém. Porque esse é o propósito de Deus para esse lugar. Ele quer um povo, sabe, cheio, sabe, de expectativa, cheio de motivação. Não, eu vou viver essa promessa. Eu vou viver essa promessa. Não vai ficar na miragem, não. Não vai ficar na letra, não. Ela vai ficar em mim, em nome de Jesus. Eu tenho promessa na minha vida sentimental. Eu tenho promessa na minha vida profissional. Eu tenho promessa na minha saúde. Eu tenho promessa na minha família. Eu tenho promessa dentro da minha casa. Eu tenho promessa no meu casamento. Eu vou vivenciar essa promessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir qualquer tipo de adversidade, pode vir qualquer tipo de cenário. Eu não vou ficar impressionado com o cenário nem com a adversidade. Eu vou ficar impressionado com a promessa de Deus, porque Ele vai fazer essa promessa se cumprir. Porque Ele não é homem para mentir. Quem pode dizer graças a Deus? Quem tem promessa aqui? Glória a Deus. Quem tem promessa? Amém. Amém? Deus está falando para você que tem promessa. Não será retardada nenhuma das minhas palavras, e as palavras que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. É muito forte. Os irmãos de José chamavam ele de sonhador. Os irmãos de José falavam assim: lá vai o sonhador. Lá vai. Agora eu quero ver ele sonhar. Ah lá, está amarrado, sendo levado como escravo. Lá vai o sonhador. De repente o espírito imundo que hoje, sabe, na dimensão espiritual está os nossos inimigos. De repente os espíritos imundos falam assim: olha, aquela mulher está indo naquela igreja lá. Ela está pensando que ela vai ver a vitória do filho dela. Está lá na expectativa. Eu vou tentar de todas as maneiras mudar essa motivação. Está lá aquela mulher buscando pelo marido, pela casa, pela felicidade dela. É uma sonhadora. A falando do mal. Quando vê você vindo para aqui, vendo você aqui ouvir a palavra de Deus, vendo, sabe, Deus falar contigo que a promessa vai se cumprir, né? E de repente você sai daqui, no dia seguinte, sabe, uma adversidade tremenda, o capeta falando lá na dimensão espiritual por os outros demônios. Uma sonhadora. Vamos fazer um cenário bem feito para ela parar de crer nessa promessa. É isso que está acontecendo hoje na dimensão espiritual. É isso que está todo o tempo. Não, vamos preparar umas armadilhas para ver se ela desanima de buscar a promessa, para ela desanimar dos sonhos. José era considerado como sonhador. Eu e você somos considerados na dimensão espiritual como sonhadores. Aleluia. E sozinhos nós sonhamos. Preste atenção, sozinhos nós sonhamos, mas juntos realizamos. Amém. Glória a Como Deus. igreja, nós realizamos. Aleluia. Por isso que eu não deixo de ser igreja, porque sozinho eu vou continuar sonhando, mas junto com você, como igreja, vamos realizar. Amém. Tá ligado, igreja? Amém. E como é que eu devo esperar, pastor? Como é que eu devo, sabe, no tempo da espera, como eu devo fazer? Vamos lá, ser orientado por um homem que vivenciou tantas vitórias, tantas promessas cumpridas. Como é que esse homem agia no momento da espera? Como é que esse homem agia no momento que, sabe, está lá a promessa e você vivendo uma adversidade, um vento contrário? Como é que você deve se comportar? Vamos lá para um homem que teve tantas conquistas, tantas promessas de Deus cumpridas. Vamos lá para encerrar em nome de Jesus. Vamos lá, Salmo 40. Salmo 40, filho. Vamos lá em nome de Jesus, Salmo 40. Esse eu quero que todo mundo abra.
Pastor, eu tenho promessa, pastor, e a promessa é algo que eu estou esperando, tanta ansiedade, porque vai ser uma vitória muito linda para me testemunhar desse amor de Deus por mim. Irmã, continua sonhando, continua crendo. E como você deve sonhar e crer? Glória a Deus. Versículo 40, capítulo 40, versículo 1, diz assim, ó: esperei a promessa. Olha o salmista falando para mim e para você, um exemplo de um conquistador. Olha, esperei a promessa. De qualquer maneira, ele esperava a promessa. Ele esperava a promessa, sabe, relaxadamente. Ele esperava a promessa sem confiar. Ele esperava resultado na vida dele através das promessas, sabe, de uma forma acomodada. Não é isso que a palavra de Deus diz. Diz que ele esperava confiantemente pela promessa do Senhor. Meu irmão, é confiando, meu irmão. A promessa é de Deus, não é de homem. E Ele é fiel para cumprir. Ele jamais vai deixar de cumprir a sua palavra na minha vida e na tua vida. Ele jamais vai deixar de cumprir a palavra dele aqui nesse lugar. Ele tem compromisso com esse lugar, porque essa igreja é dele. Ele é quem determina, ele é o cabeça dessa igreja, é ele que nos orienta, é ele que, sabe, sopra o vento dele aqui nesse lugar, é ele que nos dá a direção, é ele que é o soberano dessa igreja, é ele que é o dono desse lugar, é ele que fala, é ele que cumpre, é ele que determina o tempo, é ele que determina o momento, é ele que faz o cenário, é toda a honra para ele, tudo é para ele. Eu sou apenas um carnal, eu sou um homem impuro, mas ele é perfeito, ele prometeu, ele vai cumprir. O seu filho vai estar curado, você vai glorificar ele, o teu casamento restaurado, a tua vida profissional, vivendo uma vida digna, o teu momento com Deus sendo cada vez mais íntimo, o teu momento com Deus cada vez mais tu glorificando o nome dele, pela sua vida transformada, pelo seu sonho realizado. Em nome de Jesus, igreja, vive um sobrenatural, não vive uma vida, sabe, de intimidade pequena com Deus, porque ele tem uma vontade de você ter uma intimidade grande com ele. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, faz uma oração a Deus. Fala, Senhor, me ensina a vivenciar a esperança, meu Pai, de uma forma confiante, Senhor. Me ensina, meu Pai, a esperar na minha promessa de uma forma confiante, que nada venha atrapalhar, Senhor, a minha esperança em Ti, que nada venha atrapalhar a minha promessa, Senhor, porque eu não vou morrer enquanto não vivenciar a Tua promessa, Senhor. Tu és o Deus nesse lugar, Tu és o Deus Todo-Poderoso, a Tua boa mão está sobre nós, a Tua boa mão poderosa está sobre nós. Senhor, eu não rejeito essa boa mão na minha vida. Venha todo tempo que essa Tua boa mão poderosa sobre a minha vida. Senhor, eu agradeço a Ti pela Tua, sabe, boa mão em meu favor. Igreja, viva a tua vida com Deus diferente. Viva a tua vida na certeza que esse Deus te ama. Viva na certeza que esse Deus escolheu você para reinar nesse mundo. José foi escolhido para governar e governou. Deus está te chamando a governar a sua vida, governar os seus projetos. Ninguém vai governar os teus projetos por você, não. É você que foi escolhido para projetar a sua vida, sabe, o lugar que Deus já te escolheu. Não permita. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Minha irmã, eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo com a palavra de Deus. Eu te abençoo com a palavra, com a promessa de Deus. E ninguém há de roubar a tua promessa, ninguém. Amém, Jesus. Ninguém. Aleluia. Sabe, seja motivado a lutar pela tua promessa. Seja motivado a lutar contra a evidência. O diagnóstico está aí, pastor. E daí o diagnóstico? Eu vou lutar contra esse diagnóstico porque eu vivo a promessa de Deus e confirmo ela na minha vida. Pastor, mas está a situação tão adversa financeiramente. E daí, meu irmão? O teu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as necessidades que tu tem financeira em Cristo Jesus. É uma promessa para a minha vida e para a tua vida. E eu oro todo o tempo por essa promessa. O cenário está feio, mas eu creio que no tempo oportuno Deus vai falar assim, aí toma vitória. Olha aí você com essa vitória aí, porque você soube esperar confiantemente em mim. Em nome de Jesus, vamos vivenciar essa promessa, meu irmão. Você não vai morrer, não. Em nome de Jesus, esse louvor para você é profético. Esse louvor é profético. Vamos ficar de pé para louvar esse louvor profético. Louva esse hino.
silêncio, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, irmão, profético para a tua vida ela sentimental, te fez perder a fé. para a tua vida financeira, para a tua Deus vida entra social. na guerra, É peleja profético, meu por irmão, você. você que vai entrar. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Eu tenho promessa, Senhor. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor dos Senhores. Ah, meu Deus, você que tem a palavra de Deus como promessa, ela está sendo confirmada hoje. Fala assim, a palavra de Deus, fala assim, a palavra de Deus está sendo confirmada hoje na minha vida. Está sendo confirmada a palavra de vitória na minha vida. Em nome de Jesus, o amor de Deus Pai, Deus consolo do Espírito Santo e sua direção. E as promessas sejam reais na tua vida e na minha vida, desde agora e para sempre. Até quinta-feira. Deus abençoe a todos. Uma semana especial para cada um de vocês, através das promessas do seu filho. Ô Pai, volte em segurança para casa e até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morre.
morrer.